Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Aline Duncan e hoje eu quero falar com vocês sobre números decimais. Para quem não sabe, eu estou fazendo essa playlist para trabalhar com os temas que vocês mais buscam na internet sobre os conteúdos de matemática básica e entre os temas que vocês mais pesquisam está o tema de números decimais. Mas para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em dois vídeos esse tema. Hoje eu vou trabalhar com vocês a questão de como converter o número decimal em inteiro em decimal e também como que você faz para arredondar os números decimais. E no próximo vídeo eu vou fazer a questão das operações matemáticas, soma, subtração, divisão e multiplicação, beleza? E aí no próximo vídeo eu vou deixar aquele PDF que eu sempre gosto de deixar para vocês poderem exercitar e fixar aquilo que aprendem comigo, tranquilo? Aqui, gente, eu já vou logo abrir o meu tablet para vocês, mas antes eu não vou deixar de falar para vocês que é muito importante que vocês curtam, se inscrevam e ativem as notificações, além de deixarem um comentário de vocês, porque tudo isso ajuda o canal a crescer, beleza? Então, trazendo aqui para vocês a minha tela do tablet, que eu acho que começou a gravar agora, eu quero mostrar o seguinte. Eu quero mostrar a vocês que às vezes o professor de vocês não vai usar o termo uma casa decimal, duas, três e assim sucessivamente. O que ele pode falar? Eu quero que você arredonde para a casa dos décimos, dos centésimos ou dos milésimos. E você precisa saber quantas casas isso quer dizer. Na casa dos décimos, se você não sabe, é aquela primeira casa após a vírgula. A casa dos centésimos, ela abrange as duas casas decimais, ela faz uma referência à segunda casa após a vírgula. Então, ela abrange os dois algarismos, tranquilo? E aí, a casa dos milésimos, ela abrange já os três algarismos após a vírgula. E é muito importante você entender isso, porque realmente aparecem provas para a casa dos centésimos, milésimos ou décimos. E aí, para você não esquecer, você pode fazer uma associação. Você pode associar décimos ao número 10, centésimos ao número 100 e milésimos ao 1000. E como que você vai fazer essa associação? Você pode entender o seguinte: o que é um décimo? Um décimo é uma fração. Um décimo nada mais é do que 1 sobre 10. O que é um centésimo? 1 sobre 100. O que é um milésimo? 1 sobre 1000. E aí, tá, beleza, Aline, isso é uma fração, mas o que isso me dá de vantagem para eu lembrar na hora da prova? Conte o número de zeros. Olha só, eu disse para você que a casa dos décimos é aquela que abrange uma única casa decimal, tudo bem? E quantos zeros tem no número 10? Um só. O centésimo, ela abrange duas. Quantos zeros tem no número 100? 2. E no milésimo abrange o número 1000, né? 1000 abrange tem o quê? 3 zeros. E a casa dos milésimos abrange 3 zeros. Tranquilo? Então você pode associar o número de zeros à quantidade de casas decimais. Tranquilo? Trazendo aqui para vocês agora a questão de como você transforma um número inteiro em número decimal, eu quero dizer o seguinte: você simplesmente vai dividir o seu número inteiro por uma potência de 10. E o que é uma potência de 10? Gente, potência de 10 nada mais é do que 10 elevado a alguma coisa. O 10 elevado a 1 é o próprio 10. O 10 ao quadrado é 100. 10 ao cubo, 1000. E assim sucessivamente. Então, para você transformar um número inteiro em um número decimal, você só vai dividir por alguma potência de 10. Ou por 10, por 100, por 1000, tá? E isso sempre vai depender, o valor que você vai dividir, por quem você vai dividir, depende de quantas casas decimais você precisa. Porque, por exemplo, se o 10 tem um zero só, isso significa que você vai voltar a uma única casa com a vírgula. Ou seja, aquilo que era um número inteiro, agora será um número decimal com uma casa decimal. Ou seja, com um número após a vírgula, tá? Com um algarismo. Se você dividir um número inteiro por 100, o 100 tem 2 zeros. Isso significa que você vai voltar duas casas decimais com a vírgula, tá? E o 1000? O 1000 tem 3 zeros, então você vai voltar 3 casas com a vírgula, tá bom?
Então, a quantidade de zeros determina quantas casas decimais você terá, tranquilo? Isso dividindo por um número inteiro, tudo bem? Se você pegar um número com vírgula e já dividir por 10, você não vai ter uma única casa decimal, você já vai ter o tanto que já tinha mais aquela uma casa decimal, tranquilo? Então, para a gente resolver isso aqui, olha só, eu vou fazer a suposição para vocês do seguinte: eu quero que esse 145 aqui, tá? Eu quero transformá-lo em um número decimal, só que eu quero que ele tenha uma única casa decimal. E aí o que acontece? Eu quero que ele chegue para a casa dos décimos. Ou seja, se eu quero que ele tenha uma única casa decimal e ele é um número inteiro, eu vou simplesmente dividi-lo por 10. 145 aqui, dividido por 10. E aquilo que era 145, eu volto a vírgula uma casa só. E aí, agora eu tenho 14,5, tudo bem? Agora eu tenho 3.827. Vamos supor que eu precise que esse 3.827 agora se torne um número com vírgula e eu quero duas casas decimais, ou seja, que ele chegue à casa dos centésimos. E aí eu vou pegar 3.827 e agora eu vou dividir por 100. Como tem dois zeros, eu volto a vírgula duas vezes. E agora eu tenho o quê? 38,27. Tudo bem? E o 586? Vamos supor que eu quero que ele tenha três casas decimais. Então, agora eu vou dividir por 1.000 e assim eu tenho o seguinte, ó. 586 dividido por 1.000. Opa! E ao voltar três casas decimais, eu tenho 0,586. Tudo bem? É basicamente isso. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Se para você transformar um número inteiro em um decimal, você dividiu por alguma potência de 10, para você transformar um decimal em inteiro, você vai fazer o quê? Multiplicar, entendeu? Se você tem um inteiro e quer transformá-lo em um decimal, você vai dividir. Para você fazer o inverso, você vai multiplicar. É basicamente isso, tá? Então, aqui eu quero mostrar o seguinte para você. E é sempre com uma potência de 10, tá bom, gente? Calma aí. Pronto. Aqui, ótimo. Eu tenho alguns números que são decimais, eles têm vírgula. E aqui eu tenho que multiplicar por alguma potência de 10, que vai depender de quantas casas decimais eu tenho após a vírgula, tá? Assim como para transformar um número inteiro em decimal, eu precisei, o número de zeros determinou a quantidade de casas que eu precisava andar. Para eu poder transformar um número decimal em inteiro, a quantidade de zeros também determina. Então aqui, olha só, esse 0,077, quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho 3 casas decimais, correto? Eu tenho 3 algarismos. Então, para aquilo que é 0,077 ser 77, eu preciso andar com a vírgula 3 casas. E um número, uma potência de 10, que anda 3 casas, quem é? O 1.000, porque ele tem 3 zeros. Tranquilo? Então, aqui, olha, eu vou multiplicar por 1.000. Ele vai andar 3 casas agora da esquerda para a direita e eu tenho o número inteiro 77. Tranquilo? O 5,8, eu tenho quantas casas após a vírgula? Eu tenho apenas o 8, eu até já marquei aqui, o 8. Então, é uma única casa, eu preciso andar com a vírgula uma única vez. Então, que número eu vou multiplicar pelo 5,8? Que potência de 10? O próprio 10, tudo bem? E aqui, eu vou multiplicando por 10, eu tenho o quê? 58, porque ele andou uma única vez com a vírgula, ok? E o 84,71, eu tenho o quê? Duas casas. Se eu tenho 2 casas, eu preciso multiplicar pela potência de 10, que tem 2 zeros. Que potência é essa? O 100. E aí, que na verdade é 10 ao quadrado. E aqui eu tenho o quê? 84,71 vezes 100,
que me dá como resultado 8.471. É basicamente isso. De inteiro para decimal eu divido, de decimal para inteiro eu multiplico. Tranquilo? É só isso. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Como vocês fazem para arredondar um número decimal? Por via de regra geral, assim, você só precisa analisar o número que está logo após. Olha só, aqui eu pedi o seguinte para vocês. Arredonde para a casa dos décimos, ou seja, eu vou associar o número 10. Isso significa que eu quero uma única casa após a vírgula, tá? Eu quero só um algarismo. Ou seja, ou eu vou aumentar e manter o número que está após a minha vírgula, que neste caso é o 6, 7 e 5. E como que eu sei que eu vou aumentar ou eu vou manter esse número? Eu preciso olhar para o meu vizinho, tá? No caso do 6, o vizinho é o 4. No caso do 7, o vizinho é o 5. E no caso do 5 aqui, o meu vizinho é o 7. E aí, quando esse vizinho ele é menor do que 5, eu vou manter aquele meu algarismo. Quando o meu vizinho ele é igual ou maior do que 5, eu vou aumentar um algarismo. Então, por exemplo, o 4 não é menor do que 5, então se 4 é menor do que 5, eu vou manter esse meu 6, tá? Deixa eu mudar até a cor. Eu olho para o meu vizinho, mas quem eu mantenho ou aumento é a casa decimal que eu estou olhando, tá? A casa decimal da qual eu preciso analisar. No caso, por exemplo, se fosse a casa dos centésimos, eu olharia o valor que está na segunda casa decimal. Como eu estou na casa dos décimos, ou eu aumento ou eu mantenho aquele valor que está ali, tá bom? No meu caso daqui, olha, o que eu preciso ou aumentar ou manter é o meu 6, ou aumentar ou manter o 7, ou aumentar ou manter o 5. Eu até estou frisando isso agora, porque eu estou percebendo que pode ser uma coisa que pode deixar vocês com dúvida, tá? Então, quem eu aumento ou mantenho é o 6, o 7 ou o 5, porque eu quero que ele tenha uma única casa após a vírgula. Se eu quisesse arredondar para a segunda casa decimal, que seria a casa dos centésimos, eu aumentaria ou manteria o valor que está na casa dos centésimos, tá? Mas eu sempre analiso. Quem determina se eu aumento ou mantenho é o meu vizinho, tudo bem? Então aqui, olha só, pelo 4 ser menor do que 5, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o 6. Então aqui eu tenho 7,6. No 3,75. O 5, ele é maior ou igual a 5, ele é igual a 5, tá? Então ele entra na regra de que eu vou ter que aumentar um algarismo. Então aquilo que era 7, ele se torna 8, tudo bem? Arredondando. Então aqui eu tenho 3,8, tranquilo? E no 4,57, o 7 ele é maior do que 5, tudo bem? Por ele ser maior do que 5, o que acontece? Eu vou aumentar o meu algarismo. E aquilo que era 4,57, agora é 4,6, porque quem eu vou aumentar é o 5, tudo bem? 4,6. Só que existe uma regrinha que é um pouquinho diferente, que é a seguinte, ó. Essa aqui é a regra geral, tá? Quando é menor do que 5, eu mantenho. Quando é maior ou igual a 5, eu aumento. Mas aí existe uma regrinha que é um pouquinho diferente, que acontece... Deixa eu passar aqui o slide. Opa, foi. Que ela acontece quando eu tenho 5 e na sequência eu tenho zeros, tá? Então, olha só, vamos por partes. Aqui eu quero que a gente arredonde para a casa dos centésimos, tá? Então, eu vou associar o número 100.
E aqui, se é o número 100, se é a casa dos centésimos, isso significa o seguinte, que eu preciso arredondar para 2 casas decimais, tranquilo? Então, eu quero que tenha apenas 2 casas decimais. E aí, aqui é o 16, né? Aqui seria, eu tenho que olhar para o 7. Aqui, meu último valor é o 8, né? 98, eu tenho que ter 2 casas decimais. Mas olha só, como eu sempre olho para o vizinho, a casa dos centésimos, eu tenho que olhar para o 6, mas o vizinho do 6 é um 5 que está seguido de zeros. O vizinho do 7 é um 5 que está seguido de zeros. E o 8 é um 5 que está seguido de zeros. Eu novamente vou ter essa lógica de olhar para o vizinho. Mas como o meu vizinho é um 5 que está seguido de zeros, aí eu tenho uma regrinha diferente. Qual é a regra? Quando o meu algarismo ele é par, eu vou manter. Quando ele é ímpar, eu aumento. E qual é o algarismo que tem que ser par ou ímpar? Aquele que eu vou arredondar, tá? Então, neste caso, deixa eu mudar a cor aqui, ó. O que eu tenho que olhar para ser par ou ímpar vai ser o 6. O que eu tenho que olhar para ser par ou ímpar é o 7. E o que eu tenho que olhar para ser par ou ímpar é o 8. Tudo bem para vocês? Porque é a última, é a casa que eu literalmente preciso. Então, olhando aqui, o 6, ele é par ou ímpar? Ele é par. Se ele é par, eu vou manter esse número. Então, ele vai ser arredondando 5,16. Aqui eu tenho um valor arredondado com 2 casas decimais, ou seja, eu arredondei para a casa dos centésimos. Aqui, o 7. O 7 é ímpar ou par? Ele é ímpar. Neste caso, eu vou aumentar. Então, aquilo que é 7 agora é 8, tudo bem? E, portanto, eu tenho arredondado 6,68. Tranquilo? Aqui, o 98, eu tenho que olhar para o 8, porque o 5 está seguido de zeros. Tranquilo? O meu vizinho é 5, seguido de zeros. E, portanto, como o 8 é um número par, eu vou fazer o quê? Mantê-lo. E aí, eu tenho arredondado o resultado de 7,98. Tranquilo? É apenas isso, é uma coisa bem simples mesmo, pode gerar alguma dúvida, mas é só você olhar com atenção o seu vizinho e quem está seguindo o seu vizinho, tranquilo? Gente, para hoje é somente isso, eu queria fazer um vídeo rápido para vocês, mas que tirasse essa dúvida. E no próximo vídeo, que eu vou fazer as operações matemáticas com números decimais, aí sim eu posto o PDF para vocês exercitarem tudo, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.